Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um hormônio que todo mundo acha que conhece bem, a progesterona. Mas olha, a história dela é muito mais complexa e fascinante do que parece. Pode pensar aí, quando se fala em progesterona, o que vem à cabeça? Gravidez, ciclo menstrual, né? E tá certo, o papel dela em preparar o corpo para uma possível gestação, em regular o ciclo, tudo isso é fundamental e super conhecido. Mas e se tudo isso for só a pontinha do iceberg? Pois é, a progesterona tem os papéis assim surpreendentes no cérebro, no sistema imunológico e até em como a gente percebe a dor. Vamos fundo nisso. Ok, primeiro, vamos só repassar rapidinho aquilo que já é de conhecimento geral. A progesterona é, sem dúvida nenhuma, uma estrela quando o assunto é reprodução. A estrutura dela vem do colesterol, sabia? E depois da ovulação, o corpo lúteo começa a produzir em alta quantidade para preparar o endométrio, que é a parede do útero, para receber o embrião. Se a gravidez rola, aí a placenta entra em cena e assume essa produção, garantindo que o útero fique um ambiente seguro e estável. Agora a coisa começa a ficar interessante de verdade. O segredo para entender os vários talentos da progesterona está no jeito que ela conversa com as células. Ela age em duas, digamos, velocidades, com jeitos de atuar bem diferentes em rapidez e função. Existe uma verdadeira dualidade na ação dela. De um lado tem um efeito genômico, que é um processo mais lento, lá no núcleo da célula. Do outro, tem um efeito não genômico, que é uma reação quase que instantânea na superfície da célula. Vamos ver cada um em detalhe. Então, a grande sacada é essa. O efeito genômico é como se fosse um arquiteto. Ele planeja mudanças a longo prazo, alterando a expressão dos genes. A preparação do útero, por exemplo, que leva dias, é um desses projetos. Já o efeito não genômico é tipo o socorrista, reage em segundos a um chamado de emergência. E é justamente essa ação super rápida que é a chave para os seus efeitos menos conhecidos. E um desses efeitos que pouca gente conhece acontece bem aqui no nosso sistema nervoso central. Vamos entender como é que isso funciona? E aqui a gente tem um pequeno mistério. Se a progesterona não age direto no cérebro, como é que ela consegue influenciar nosso estado mental de um jeito tão poderoso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se não é a progesterona agindo sozinha, qual é o mecanismo por trás desses efeitos neuroativos tão fortes? A resposta está na transformação. O corpo não usa só a progesterona pura. Ele a converte em outra substância, um metabólito chamado alopregnanolona. E é essa molécula que de fato faz a mágica acontecer no cérebro. A alopregnanolona é um neuroesteroide super potente. Ela age lá no receptor GABA-A, que é basicamente o freio do cérebro. Então, ao turbinar esse sistema de freio, ela causa efeitos calmantes, sedativos e até anestésicos. E isso nos leva a um fenômeno incrível, a tal da analgesia lútea. Na fase do ciclo depois da ovulação, os níveis de progesterona e, claro, de alopregnanolona sobem bastante. Isso pode fazer com que o componente emocional da dor diminua. A dor física continua ali, mas a resposta emocional a ela pode ficar bem mais branda. Mas os segredos da progesterona não param no cérebro, não. Ela também atua como uma espécie de pacificadora no nosso sistema imunológico. Esse é um dos grandes paradoxos da biologia. Pensa só, o feto tem metade do material genético do pai, o que o torna, para o sistema imunológico da mãe, um corpo estranho. Então, por que não acontece uma rejeição como num transplante? A resposta está numa verdadeira diplomacia hormonal. A progesterona não desliga o sistema imunológico, ela o modula, ela negocia uma trégua para garantir que o feto seja tolerado. E o mecanismo por trás disso é genial. A progesterona manda o corpo produzir a proteína PPIF, que faz um reequilíbrio no sistema imune, favorecendo uma resposta mais calma, anti-inflamatória, em vez de uma resposta agressiva. Ela também dá uma acalmada nas células natural killer, que normalmente sairiam atacando tecidos estranhos. É uma negociação imunológica perfeita. Entender todos esses mecanismos secretos tem implicações práticas bem importantes, principalmente quando o assunto é terapia hormonal. Aqui é fundamental a gente diferenciar a progesterona natural, que é bioidêntica, das progestinas, que são sintéticas. A progesterona natural pode ser transformada em alopregnanolona, gerando aqueles efeitos calmantes no cérebro. Já as progestinas, com sua química diferente, não conseguem fazer essa conversão, o que leva a efeitos bem distintos. Essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. Os efeitos neuroativos, como o alívio da ansiedade ou a melhora do sono, são exclusivos da molécula natural e de seus metabólitos. As progestinas sintéticas simplesmente não têm essa capacidade no cérebro.
E essa citação final amarra bem a nossa análise. A gente partiu do que era super conhecido, a fertilidade, e descobriu um universo de novas funções que estão mudando completamente o jeito que a ciência vê esse hormônio. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A progesterona mostra que até as moléculas que a gente acha mais familiares podem esconder segredos que mal começamos a desvendar. Fica a pergunta no ar: que outras maravilhas da nossa biologia estão aí esperando para serem descobertas? Obrigado pela companhia.